Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 27 de março de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam um manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Como sempre, as nossas primeiras palavras são de agradecimento por podermos estar aqui, pela nossa saúde, pelo amparo, conforto e sustentação. Que essa equipe de Abel Sebastião de Almeida, esses obreiros do espaço, tão zelosos, tão cuidadosos, sempre nos dão. Agora eu peço a nossa irmã Jácia a gentileza de ler a página do Evangelho para nós. Boa noite a todos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única opção tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome, compreendei que quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vertides a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes:
É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Bom estudo para todos nós. Obrigada. Bem, meus irmãos, então nós agora vamos dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns, fundamental para nós, bem o sabemos. Ele vai ser feito pelo nosso querido irmão Alcir. Ele vai trabalhar a segunda parte, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Temática muito importante, que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema da segunda parte, capítulo 1, das manifestações espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria. Esse é um tema para nós particularmente interessante, porque o que nós fazemos o tempo todo é interagir com o mundo invisível, É a nossa ação bionívoca entre encarnados e desencarnados que contextualiza essa ação da doutrina espírita. A doutrina espírita é baseada fundamentalmente nessa relação. Então esse tema nos interessa em particular, Aliás, quando nós decidimos estudar o livro dos médiuns e todos os livros da codificação, o Pentateuco Espírita, eles são base fundamental para o nosso entendimento, e não só para a nossa prática doutrinária do dia a dia. Se nós dominamos profundamente Kardec, nós pacificamos a nossa vida. Se nós entendemos o princípio da doutrina espírita, nós nos transformamos em outro ser humano, em outra pessoa. Então isso é muito importante, não só para a nossa prática diária doutrinária, como para nós como seres viventes, que passamos a ter a paz que a doutrina espírita nos proporciona. A pergunta que Kardec começa a apresentar nesse capítulo é: o espírito desencarnado pode manifestar-se? Havia uma dúvida, a gente vai ver por que ele pergunta isso e por que há essa dúvida. Ele diz: tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Essa é a pergunta. Ele reduz, Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Então, ou seja, vamos simplificar. Pode ou não pode, Espírito desencarnado pode conversar comigo, pode interferir, pode agir, pode se manifestar. E ele complementa: a simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Então, quando você fala da comunicação entre encarnados e desencarnados, isso está no Pentateuco, na Torá, está lá. Os espíritos, o fenômeno do Pentecostes nada mais foi que comunicação mediúnica. Os apóstolos falaram e pregaram o Evangelho em diversas línguas,
receberam mensagens, profecias. Então, foi um fenômeno mediúnico em massa. Está lá. E tem diversas passagens na Bíblia e em todas as religiões, sem exceção, e em todos os povos. Então você vai nas culturas nativas, né, das Américas, os povos nativos das Américas, eles cultuam a relação com os seus antepassados, com os espíritos desencarnados. Na África, eles cultuam a relação. Então, isso é universal, né? Se não bastasse a razão, basta. E Kardec diz o seguinte: eu peguei das falas do Kardec alguns pressupostos que nos levam a afirmar que isso é verdadeiro. Eu, quando desencarno, eu perco o corpo físico, eu mantenho a minha individualidade. E por que isso é importante ser dito, né? Porque os materialistas dizem que após a morte do corpo físico é o nada, né? Os panteístas dizem que nós voltamos para o todo universal. Então, existem diversas correntes filosóficas que dizem que após a morte do corpo físico, teoricamente, nós perdemos a nossa individualidade. E a doutrina Kardec comprova, e nós vamos ver isso, que nós não perdemos a nossa individualidade. Nós continuamos com a nossa individualidade, nós preservamos o nosso eu. E a minha personalidade não se altera 1 milímetro com a morte do corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós não ficamos nem pior nem melhor do que éramos. Nós não ficamos mais inteligentes ou mais sábios. Nós não ficamos pior nem melhor. Nós somos, no momento seguinte ao desencarne, à perda do corpo físico, nós somos exatamente a mesma pessoa com a nossa individualidade. Então, há uma sequência, um contínuo que não interrompe a nossa caminhada. Eu penso, logo existo, né? Diziam os pensadores. Eu continuo pensando, René Descartes. Obrigado. Eu continuo pensando, né? Eu continuo agindo, eu continuo amando, eu continuo refletindo, eu continuo... Então, eu sou um ser que continuo tendo meu livre-arbítrio. Por que eu não vou falar com o meu semelhante que está encarnado? O que me proíbe de me dirigir? Porque eu desencarnei e continuei existindo, sou um indivíduo, tenho meu eu, tenho minha vontade, continuo fazendo o que eu fazia. Por que eu não vou falar? O que me proíbe? Eu vou ficar no limbo, ali eterno, aguardando a ressurreição? Quer dizer, são essas crenças filosóficas que levam à confusão. A doutrina veio esclarecer. Você nem desaparece, nem volta para o todo universal, nem fica desmaiado lá esperando ressurreição. Você continua vivo, pensando, agindo e, lógico, me comunicando. E mais, uma vez desencarnado, o que muda? A minha percepção da realidade fica muito dilatada. Porque sem o filtro do corpo físico, eu tenho uma capacidade de perceber muito mais ampla. Então, com muito maior razão, eu vou agir sobre o mundo material, que eu acabei de deixar, de forma livre, espontânea. Não tem nenhuma dúvida. Negar essa obviedade é que é esdrúxulo, né? Dizer que nós não existimos. A prova são contundentes. E Kardec o fez com metodologia científica. Isso que é importante. Kardec comenta nesse parágrafo sobre o positivismo, e eu peguei um trecho do positivismo, né? Porque Augusto Comte, naquela ocasião, no mesmo período de Kardec, 1850, e a gente tem que lembrar que Kardec, quando vai escrever o Livro dos Espíritos e começa a estudar as mesas girantes, o governo de Napoleão III, sobrinho de Napoleão, era um governo que voltava a confundir o Estado com a Igreja. Então, o Estado laico, que foi uma luta feroz
da Revolução Francesa estava se esgarçando, né? E a igreja se imiscuindo na vida diária do cidadão. Então, Kardec mesmo, a gente viu aí, sofreu muita influência da igreja, né? Perseguição brutal da igreja, né? Vide o ato de fé, o auto de fé de Barcelona. O que acontece? Os positivistas, liderados por Augusto Comte, começam todo um trabalho de separar, né? Trazer o Estado laico, negar a religião, negar a superstição, negar as crenças, o que não é científico, o que não é provado, o que não foi testado cientificamente não existe. Aliás, a propósito, nós todos temos uma forte influência de Augusto Comte e do positivismo na nossa vida, né? Não sei se vocês estão atentos a isso. O positivismo está presente na nossa vida diária o tempo todo. Vocês estão conscientes disso? Alguém sabe aonde se manifesta nisso? Sabe disso? O positivismo na nossa vida? Não na doutrina, não, na vida do brasileiro em geral. Por quê? O lema ordem e progresso é o lema do positivismo. É o lema de Augusto Comte. E a bandeira tem, na nossa vida, a bandeira nacional, tem lá ordem e progresso. Isso é positivismo puro, né? Então, havia uma luta naquela ocasião. E Kardec diz, ora, por que os positivistas, que são tão aferrados à metodologia científica, negam os fenômenos mediúnicos? Por que eles não estudam? Como ele fez, né? Como Kardec fez. Então ele faz uma crítica, porque o movimento positivista ganha uma força muito grande no meado do século XIX, 1850, quando Kardec estava estudando as mesas girantes. E ele foi um cientista, né? Ele fez com método, ele aplicou o método científico no estudo dele. É tão sério esse assunto da metodologia de Kardec, né, que eu fiz um comentário aqui. As reuniões, essa passagem é muito interessante, na casa de Plenimanzon, da senhora Plenimanzon e da família Baudin, nunca mais foram as mesmas, porque através da mediunidade de Caroline e Julie, que eram as filhas da família Baudin, e já sem a cesta de bico, porque já tinham abolido, né, a tipologia e já tinha se abolido a cesta de bico, Kardec passou das perguntas tolas e frívolas para Zéfiro, né, porque era uma grande diversão, né, um soirée, reunia-se para se divertir, perguntava-se besteira. Zéfiro, um espírito brincalhão, adorava entreter a plateia, para perguntas de peso. E então Kardec muda, né? Fulano amanhã vai almoçar com a gente, fulana vai namorar Beltrano, essas perguntas cretinas, e Kardec começa a discutir vida, morte, moral, psicologia, bastidor da espiritualidade, o que acontece quando desencarnamos, para a tristeza dos antigos frequentadores que iam à casa da família Baudin, para quê? Para se divertir, era o soirée, né? Era o encontro do final da tarde, não tinha televisão, não tinha novela, e eles iam se divertir com as mesas girantes, com as psicografias e tal. E Kardec muda o cenário completamente e estabelece uma metodologia. Então, Kardec, ele não afirma isso por crendice, ele afirma por ter testado, né, profundamente esse processo. E Kardec nos diz, falando sobre a descrença na manifestação dos espíritos, essa causa, a causa das pessoas ainda insistirem que não há manifestação, é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza, a partir do estudo, a gente entendendo qual é a natureza do espírito, e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Uma vez que você estude e entenda como é que é isso, você vai ver. E ele alerta, a ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. E aí a gente vai ver por quê. Como estas não podem dar-se, senão exercendo o espírito, ação sobre a matéria,
Os que julgam que a ideia de espírito implica na ausência completa de tudo que seja matéria, eles entendem o seguinte: espírito é uma coisa abstrata. Perguntam, como certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente no mundo material? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado, circunscrito. Ele existe, né? Ele atua. E ele complementa, Kardec, numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. E aí ele define esse princípio básico, né? A alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem a sua sede o senso moral. Então todo o patrimônio moral e intelectual eu acumulo na minha capacidade intelectual, não no meu corpo físico. Meu corpo físico é uma vestimenta temporária, né? Então, tudo que eu complemento nessa passagem pelo planeta Terra, nessa persona que a gente está encenando, contribui para o meu acervo imortal de espírito que tem milhares de encarnações, né? Um pouco antes ele faz uma categorização, que a alma é um espírito encarnado. Um pouco antes ele estabelece isso. A alma é um espírito encarnado. Isso mesmo. Eu pulei isso, mas isso mesmo. Porque esse conceito de alma e espírito é um detalhe bobo que acaba atrapalhando, né? Porque chamar espírito encarnado de alma é melhor chamar espírito encarnado e espírito desencarnado. Simplifica, né? Você gosta de dar denominações diferenciadas, né? Para tudo, acaba complicando o ser humano, né? Que vou fazer um comentário bobinho, mas que tem a ver com isso, né? Estava conversando com a minha mãe e meu sobrinho é vegano, né? Então ele não come nenhuma espécie de alimento de origem animal, nenhum. E a minha mãe falou assim: não, mas ele come peixe. Eu falei: não, mãe, vegano não come peixe. Ela falou: come, eu faço peixe para ele. Eu falei: mãe, não faz peixe para ele. Ele é vegano, ele não come peixe. Aí ficamos numa discussão meio infrutífera, né? E ali, esquisita, como ela está teimosa para burro, né? Minha mãe já está com 90 e poucos anos. Eu falei: mãe, não seja teimosa. Ela falou assim: eu compro, na caixa vem escrito isca de peixe. Aí eu vi de onde vinha a dúvida. Por quê? Não é isca de peixe, propaganda enganosa, né? Então, é legumes, enfeitado para parecer qualquer coisa. Então, mas ela crê que estava fazendo para ele isca de peixe. Por quê? A gente fica dando nome, né? As coisas têm que ser claras, né? Espírito é espírito. Pode estar encarnado ou pode estar desencarnado, né? Porque senão a gente vai ver esse fato comum que a gente fala assim: eu e minha alma. Isso me dói no coração, eu fico profundamente triste, né? Eu e esse corpo que eu carrego hoje mais levinho, quem me conheceu no passado já foi pesado pra caramba, mas agora mais levinho, mais lépido. Eu sou quem? Eu sou o princípio imortal, criado por Deus para a perfeição, né? E que vem acumulando experiência. Então, eu descarto um pouco, eu não gosto, mas essa terminologia está nos livros, tá? E nós vamos ver aqui, Kardec está falando muito em matéria, e nós vamos pegar um apoio da ciência para ajudar Kardec nessa análise. Segundo, o corpo invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial ou fluídico quintessenciado, né, num padrão vibratório diferente, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois durante a vida corpórea é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Essa é uma definição fantástica, importante, simples, mas efetiva para nós, né? Nós, espíritos imortais,
através do nosso corpo perispiritual, e a gente tem que lembrar, depois a gente vai aprofundar tudo, transformação do fluido cósmico universal. Ele é, usando um termo mais moderno, a interface entre nós espíritos e o mundo físico material. Então, eu comando esse corpo através do meu perispírito, é a minha interface de atuação no mundo material. Então, o perispírito de fluídico, de matéria quintessenciada ou de energia quintessenciada, muito menos densa que a energia que nós vivemos, é a minha interface que eu uso para operar nesses mundos mais densos, né? E qual a natureza do perispírito? Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, essa palavra, Kardec, deixei, tá, né, entre aspas, mas vaporoso não é bom, né? Dá uma sensação de nada, não. Fluídico, etéreo, quintessenciado, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. E aí a gente vai ver que não é bem assim, porque era a cultura de 1857. Embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dessa energia e submetê-la à análise. Temos, nós vamos ver isso. Então vamos recorrer à ciência. Artigo da Folha de São Paulo, de Marcelo Gleiser, que é um cientista brasileiro, dá aula nos Estados Unidos, nas melhores universidades, escreveu na Folha de São Paulo: existe algo muito belo nessa nova física, na qual matéria e energia são a mesma coisa. Uau! Então, quando nós falamos do espírito, que é energia, nós estamos falando de nós, que somos energia também. Segundo a relatividade especial, matéria do Marcelo Gleiser, matéria e energia são interconversíveis. É possível transformar matéria ou massa em energia e vice-versa. Em vez de ser algo que corpos materiais têm, energia passou a ser algo que eles são. Então, nós, encarnados, não somos matéria, nós somos energia. Massa é energia, a energia pode ser massa. Então, quando nós temos a energia condensada a ponto de ser, para nós, muito concreta e tangível, é matéria, tem massa. Como o espírito desencarnado não tem massa ou tem menos massa, mas tudo é energia. Então, nosso corpo físico é energia. Isso é ciência, não sou o que estou afirmando, tá? Isso são os decanos da ciência. Massa, a sutileza está como que ocorre a interconversão. Segundo a fórmula, que é a fórmula de Einstein, a massa M de massa, de um corpo em repouso multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, é a energia contida naquela massa. Então, você pode, inclusive, quantificar... Como comentário, né? Um exemplo disso prático é a bomba atômica, né? Que converte 2 tipos de urânio em energia... Exatamente, exatamente. Esse é um exemplo concreto. A bomba atômica, quando você faz a fissão atômica, né? Você parte o átomo de urânio, ao quebrá-lo, ele libera uma energia contida nele, um átomo só, é uma energia tão grande que temos uma explosão de proporções gigantes, né, para nós. E hoje a ciência luta para fazer o quê? Porque a fissão implica na explosão, a fusão não implica. Então, quando você funde 2 átomos de hidrogênio para criar um átomo de hélio, há uma liberação de energia brutal sem haver explosão. Só que você fazer fusão é ainda um processo muito complexo para a ciência. Mas em breve, já tem experiências concretas, faremos fusão e produziremos energia em volumes inimagináveis, né? O Sol, a fissão nuclear, né? Quebra de átomos, por isso o Sol gera esse calor todo que nós percebemos a milhares e milhares de anos-luz de distância, e tem verões que a gente pensa que ele está bem enfesado, né? E essa energia é toda disponível a partir disso que o Beto exemplificou. Então,
Quem somos nós? Energia. Opa, o corpo físico é energia? A ciência provou isso. Então, o espírito, que é energia, atua sobre energia. Então, nenhuma dificuldade de nós, espíritos desencarnados, atuarmos sobre o mundo que nós dizemos material, porque é um mundo de energia, apenas mais condensada. E não só é a ciência que dizia isso. No livro André Luiz, E a Vida Continua, o diálogo dele com a irmã Evelina, ele diz: quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre, no planetinha Terra, detidos igualmente num certo grau da escola de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar, isso é 1950 e poucos, hein? No planeta, não desconhece que a chamada matéria densa não é senão energia radiante condensada. Isso é André Luiz. Em última análise, chegaremos a saber, o grifo é meu, que a matéria é luz coagulada. Eu achei esse termo lindo, né? Porque luz é energia, né? É espectro eletromagnético. A gente confunde o sinal de televisão que a gente recebe na antena, é sinal eletromagnético. As emissões solares são emissões eletromagnéticas. A luz é uma fonte de energia eletromagnética, numa faixa de frequência que os nossos olhinhos percebem. Só isso, a única diferença. O raio-x é energia eletromagnética, só que a gente não vê. E ele tem outras interferências sobre a nossa vida. Mas tudo isso, o calor que sai do fogão é energia eletromagnética. A gente não vê, mas sente na pele. Aí é através de um outro sentido, que é o tato. Então ele diz, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. E aí André Luiz foi muito preciso, como quando ele descreve o funcionamento da pineal, né? Que hoje é citado nos grandes tratados de medicina, e André Luiz ele não se refere a André Luiz, ele se refere a Chico, sem saber que Chico era só o psicógrafo, né? Mas ele é citado, porque ele antecipou o funcionamento da glândula nas obras do outro lado, né, do mundo, com uma precisão brutal, como ele revelou aqui um dado que a ciência hoje considera trivial, mas que André Luiz antecipou em muitos e muitos anos. Então, por que o espírito atua? E aí ajudando Kardec, porque Kardec diz, o espírito tem uma certa matéria. Não, ele não tem nenhuma matéria, ele é energia. E nós também somos energia. Só usando aqui o termo lindo do André Luiz, é luz coagulada. Olha que coisa bonita, né? Romântico. Então, notas espíritas importantes para reforçar esse aspecto. Toda matéria existente no universo, isso é Kardec, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. O fluido cósmico universal é a base de tudo, né? É essa energia que circunda o universo, que hoje os cientistas chamam de energia escura. Escura porque não emite luz, não está na faixa visível, eles sabem que tem a energia lá, mas não identificam visualmente, então é escura. Só por isso, não está naquela faixa de frequência. Mas hoje até a ciência identifica a presença do fluido cósmico universal, que, alterado, gera todo tipo de outras energias que nós desfrutamos. A que nós usamos para modelar o nosso perispírito e a que nós usamos para gerar os nossos corpos físicos. Então, tudo é energia. E Chico e Valdo, em Evolução em Dois Mundos, dizem, quer dizer, quem diz é André Luiz, né, não são eles, na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, nós saímos daquele questionamento de Kardec, que o espírito é uma espécie de matéria atuando sobre a matéria, e passamos a afirmar, a partir das revelações de André Luiz e da ciência, que o espírito é energia, atuando sobre nós, que somos energia condensada. Então, é um perispírito energético atuando sobre corpos de energia pura
condensada que somos nós, usando o termo do André Luiz, luz coagulada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, é uma observação de Kardec, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito. Então, nós desencarnamos, perdemos o nosso corpo físico e carregamos o nosso corpo perispiritual, que vai nos acompanhando, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura. Então, quanto mais evoluído nós somos, moral e intelectualmente, mais etéreo é o nosso perispírito, né? E a gente vê isso a todo momento. Nós, às vezes, desencarnados, numa região, uma colônia espiritual, e queremos conversar com o espírito superior, ele tem que vibrar num padrão, né? O governador de nosso lar, para falar para a comunidade, ele tem que se mudar padrão vibratório, se adaptar para que ele seja visto e ouvido, porque ele está num padrão vibratório tão elevado que ele não é percebido, né, pelos outros. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. Lógico que nós, quando formos espíritos puros, não só ele estará tão quintessenciado que vai se confundir conosco, como não precisaremos mais reencarnar, porque esse processo evolutivo é uma característica do estágio moral que nós estamos hoje, né? Daí essas encarnações sucessivas. E tem gente que gosta tanto que insiste no erro para poder voltar muitas vezes, né? Você vê aí nitidamente que tem gente que gosta de reencarnar, está tentando, para garantir que na próxima pode, né, ficar um período longo na erraticidade e tal. Não. Vou errar para garantir que eu vou voltar rápido. E comprovações mais banais e mais cabais do que essa foto maravilhosa, Peixotinho, ao lado de Chico jovem ainda, bonitão, fotografia que mostra o médium Antônio Alves Feitosa, fornecedor de ectoplasma, com o espírito materializado atrás, a irmã Josefa. A irmã Josefa está ali, apoiada no ombro dele. Do lado direito está Francisco Cândido Xavier. Essa fotografia foi feita por Nedir Mendes da Rocha, isso é importante, no ano de 1965, em Uberaba, Minas Gerais. E aí para o Gilberto, que gosta, usando uma Rolleiflex, filme Kodacolor, sem asas. Ele dá os detalhes, porque todo fotógrafo quer saber qual foi a máquina, qual foi o filme, quantas asas, que abertura. Então, como os trabalhos de materialização são feitos no escuro, esta foto foi feita com auxílio de flash. É interessante notar como o ectoplasma, vocês veem saindo da boca do Peixotinho, né? Parece um tecido, uma gaze escorrendo. Isso é importante. Ele, como se fossem panos, cai na direção do chão, mostrando estar sujeito à ação da gravidade. Isso está provado pela ciência também, né? A luz, que é uma forma de energia eletromagnética, sofre a ação da gravidade. Sofre a ação direta da gravidade. Então, o ectoplasma, só terminar o raciocínio, o ectoplasma, que é energia pura, né, manipulada, que está sendo liberada pelo médium, está sujeita à gravidade. No trabalho de materialização, essa fotografia foi feita, também participou a médium Otília Diogo, ela se encontrava sentada dentro do cabine. Então, prova mais cabal de que nós, espíritos encarnados, intervimos e agimos no mundo material é impossível. Pois não, Dionísio, desculpe. Perdão. Não, só ia complementar que o Hernani Guimarães Andrade, com os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas aqui do Brasil, ele avaliou o peso específico do ectoplasma. Então, sim, tem estudos científicos sobre isso. Isso. Essa informação é importante. Inclusive, a gente, dando um passo à frente, vou aproveitar essa... O que o Dionísio falou, só para a gente democratizar a informação, né? Que o Hernani fez uma análise do peso específico do fluido, do ectoplasma. Mais que isso,
Em 24 de maio de 1874, a Kate King, que é esse espírito materializado, que se manifestou por intermédio de Florence Cook. Florence Cook era uma médium, uma jovenzinha de 15 anos, que trabalhou na equipe do William Crookes. Né? O William Crookes é um cientista renomado, um cientista importantíssimo, e tem uma coisa curiosa, não sei se vocês se lembram, já falei aqui, a gente acaba repetindo, mas as pessoas às vezes esquecem. Quando ele foi convidado, ele era presidente da Academia Real de Ciências de Londres. Quando ele foi convidado para fazer esse estudo sobre fenômenos mediúnicos, e a Florence Cook bate na porta dele, lógico que não por acaso, sem os pais dela saberem, se oferecendo para ser médium e trabalhar com ele. É lógico que tem a espiritualidade por trás disso, né? Ela não fez assim, vou bater na porta daquele senhor que eu vou fazer um trabalho com ele. Ele foi convidado a fazer esse estudo para negar Kardec. Os ingleses queriam provar que Kardec mentia. E William Crookes publicou um livro que tudo é verdade, né? Tudo era verdade. Corroborado por Victor Hugo, por uma série de pensadores importantes que faziam experiências mediúnicas na época. E aí, o que os ingleses fizeram? Expulsaram ele da Academia de Ciências de Londres, porque ele falou o que eles não queriam ouvir, né? Que ele isso tudo era verdade, né? E aí aquela observação do Dionísio, que foi bastante importante, uma das medidas que o William Crookes fazia, porque ele pegava a equipe que ia participar, que era pequena, trancava na sala, trancava todas as portas, ele ficava com a chave no bolso para garantir que ninguém entrava, ninguém saía, e ele pesava todo mundo antes da sessão mediúnica. Ainda hoje, qualquer sessão de materialização tem que pesar. Você pesa antes e depois. Eu fui capaz, meu pai, e esse peso, de modo geral, depende, varia, né? 100 gramas, 200, isso. Mas é uma condição, você vê como você está cedendo energia. Somos nós, são as entidades espirituais, e os recursos que eles trazem da própria natureza, um tripé, né? A Gesilda reforçando isso, que toda a sessão de materialização, a partir de William Crookes, pesa-se, porque ele criou essa metodologia, para saber quanto você doou, e você perde massa, efetivamente, né? Então, você tinha um peso antes da sessão mediúnica, a partir da doação de ectoplasma, você passa a estar mais leve. Então, você efetivamente doou massa, doou energia, né? Nós não somos massa, somos energia. Então, quando você doa, fica menos, tem que ficar mais leve, e fica efetivamente mais leve. E o reformador, porque quando acabou essa experiência em 1874, a Kate King e a Florence Cook queriam se despedir naquele trabalho. Travou. Não está passando o slide, não. Aí tem a foto que o reformador publicou, Federação Espírita Brasileira, dela indo à sala onde ficava a senhora Cook para se despedir dela, fim dos trabalhos. Elas se despedem e a Kate King se despede de cada um, né? De cada um, particularmente conversa. Então, qual é a dúvida de que os espíritos atuam no mundo material? Dúvida nenhuma. E a ciência já comprova isso com muita facilidade. E eu vou comentar uma coisa sobre energia importante, que é um fato rápido que a gente ouve toda hora, e vocês vão entender. Quando você tem energia propagando e você tem um campo gravitacional muito grande, ele desvia a energia. Então, por exemplo, se eu estou observando um planeta distante e os raios de luz para chegarem a mim, aqui na Terra, que eu estou olhando para o céu, eles passam por corpos muito densos, aquela luz não vem em linha reta. Ela é curvada pela ação gravitacional dos planetas.
Então, olha que coisa interessante, aí a gente fica lendo ficção científica, mas vocês veem como é simples. Tem 2 observadores equidistantes de uma estrela, que está lá não sei aonde. Um está aqui na Terra, somos nós, e um que está no outro planeta, mas na mesma distância dessa estrela. E essa estrela explode. Só que no caminho da luz dessa estrela para nós, tem um corpo, um planeta, um asteroide, alguma coisa, muito densa, com um campo gravitacional muito forte. O que acontece com aquela luz? Ela não vem em linha reta, ela faz uma curva enorme, sofre um desvio até chegar a mim. Então ela percorre um caminho maior, então demora mais. Aquele outro observador que está na mesma distância, entre a explosão e ele, não tem nenhum corpo com massa muito grande. Então a luz caminha em direção reta, direto. O que vai acontecer? A explosão acontece primeiro para ele e depois para nós. A mesma explosão. O tempo mudou. Então, houve uma explosão de uma estrela, o observador que está num planeta remoto, que não sofre ação gravitacional, vê primeiro que a gente viu. Então, houve chama-se deformação do espaço-tempo, né? A gravidade faz isso. Então, com maior razão, agora que nós dominamos todos esses conceitos, o espírito, que tem uma capacidade intelectual gigante, porque está liberto do corpo físico, consegue manipular esses fluidos com muita facilidade, né? E aí, só para a gente ter ideia, já complicando logo a guerra, a gente fala do perispírito, mas a gente tem o duplo etérico, nós temos o corpo mental e nós, espíritos, né? Essa chama eterna criada por Deus para a perfeição. São graduações diferentes, é um corpo vibratório, consequente das emanações fluídicas nossa, o outro é o nosso perispírito, que é nossa interface de atuação, o nosso corpo mental é a matriz que vai gerar tudo, e nós espíritos. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a coisa vai ficando um pouco mais complicada, mas mais interessante ainda, porque a gente começa a entender a natureza. Dá tempo. Eu vou pular aqui. O agente. Então, o Kardec diz: o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Ponto. Então, nós desencarnamos, nós temos um perispírito que tem uma densidade X, fruto da nossa capacidade intelectual, moral e intelectual, influi na densidade desse perispírito. E quanto mais evoluído nós somos, mais depurado, mais quintessenciado é esse perispírito. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito por só não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa, ele é um corpo, ele é um instrumento. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de ação. Então, eu desencarnado, meu instrumento de ação no mundo é o meu perispírito. Eu encarnado é o meu corpo físico. O perispírito, nesse caso, quando encarnado, é o intermediário. É a interface que me permite atuar nesse mundo mais denso, de energias, de luz coagulada. Mas a matéria sutil do perispírito não possui tenacidade, ela é muito plástica, né? Essa energia, por ser quintessenciada, é mais fácil de ser manipulada pela vontade. Nem a rigidez da matéria compacta do corpo, nem a rigidez de um corpo físico com essa energia toda concentrada. Se assim nós podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, enquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo, que o comprimia,
o perispírito se dilata ou contrai e se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade de quem sobre ele atua. Então, nós, se somos mais evoluídos, somos capazes de darmos aspectos, né? Então, espíritos evoluídos, Emmanuel, Joana de Ângeles, eles conseguem assumir formas que são mais simpáticas a ele. Uma encarnação que eles foram muito bem-sucedidos, uma encarnação que foi prazerosa para eles, um momento importante da caminhada evolutiva deles, porque eles têm esse domínio mental para fazer isso, né? Nós, em regra geral, desencarnamos como nós plasmamos a aparência do nosso perispírito, automaticamente, é no automatismo. Nós fazemos dele a semelhança do nosso corpo físico, exatamente igual, porque a gente não tem capacidade, então no automatismo, de forma não voluntária, né, descontrolada, nós moldamos exatamente o corpo que nós conhecemos, como ele é. Então, às vezes, uma pessoa que desencarna em sofrimento, amputada, se apresenta amputado, porque ele só se conhece assim. Ele não tem a capacidade de moldar o perispírito dele e se apresentar de outra forma. Se você pedir para ele se materializar, ele for capaz de se materializar, ele vai se materializar amputado, porque ele não tem perna. Na cabeça dele, ele não tem perna. Então, ele vai fazer isso, como a gente vê esses fenômenos terríveis no umbral de licantropia, né? Espíritos que assumam formas animalescas, sem às vezes perceberem, ou os mais maldosos percebendo, para criar aquele impacto enorme sobre os outros espíritos. Informação importante que Kardec dá nesse capítulo que eu queria ressaltar. O perispírito que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos, tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, priva de uma causa incessante de ação. Então ele faz um comentário que está ali no meio dessa discussão da ação dos espíritos, mas que é muito rica para nós. Ou seja, se a gente praticasse uma medicina integral, né, em que olhasse o ser perispírito, corpo físico, duplo etéreo, nós teríamos informações muito mais ricas, né? Às vezes uma patologia importante nossa, um problema fisiológico grave, tem origem no perispírito. E o que a gente está observando é o sintoma que está se apresentando e não a causa. A causa está no perispírito. Então, se a gente fizesse uma medicina holística, nós seríamos capazes de diagnosticar com muita mais precisão. E outra observação importante que Kardec coloca no bojo desse capítulo é: continuam a ver-se sob, nós quando desencarnamos, continuam a ver-se sob forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão a de se crerem ainda vivos. E a gente vê isso o tempo todo, né, nas mesas de caridade, o dialogador está dialogando e alguém se apresenta e diz: não, eu estou vivo, eu não morri, eu não sou desencarnado, eu tenho um corpo aqui, está aqui, sólido, ele está vendo o perispírito dele e ele está sentindo como sentia, ele está percebendo como percebia. Então ele diz assim: não desencarnei, esse negócio de desencarnar, você está inventando, né? Você está querendo me enganar, porque eu estou vivo, eu tenho certeza que eu estou vivo. E ele demora muito tempo a perceber que perdeu o seu corpo físico. Então isso é uma observação que está ali solta, mas muito importante para a dialogação, né? Porque muitos espíritos ficam com essa sensação de que continuam com o corpo físico. Ele tem um corpo, ele está vendo. Ó, o microfone para lá. Algo que a gente você falou é uma realidade. Então, a gente não pode deixar por conta só dessa convicção. Com muita delicadeza, nós podemos, às vezes, então, meu irmão, vamos assim, pensar assim, não sei, como meu irmão, já que meu irmão insiste nisso, como meu irmão deixou, né? Isso. Não é dizer assim, olha, morreu, não é isso. Não. É fazer Tem uma espécie carinho, de regressão, né?
para que ele veja os últimos momentos, e aí ele chega lá. Ele diz, mas eu estou vendo, eu estava no hospital. Então, se você consegue transpor esse limiar, essa linha divisória, se ele se vê que ele passou por isso, mas que ele já está, aí ele compreende. Agora, isso é uma técnica bastante sutil e que não pode ser feita de uma forma agressiva ou brutal nisso aqui, porque ele vai devagar. Não estou mesmo. Aliás, e reforçando o que você está falando, todo esse trabalho de dialogação é um trabalho de amor e carinho, né? Não tenha dúvida. É porque essa informação não deve chocar. Não deve chocar. Então, para isso, você faz uma tarefa de uma regressão muito suave para ele chegar a isso. Mas você que tem uma experiência grande, é muito comum aquele espírito que chega à mesa de dialogação. Muito comum. Achando, não, eu estou bem, eu estou vivo, estou agindo. A sensação é essa, muitas vezes, é verdade. Muito interessante. Kardec coloca isso assim, solto assim no capítulo, mas eu quis ressaltar porque isso é um dado para nós que trabalhamos com dialogação muito importante. Fluido cósmico universal. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Não. O espírito é energia e atua sobre energia, pegando o conceito da física moderna, né? Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito. Eu, espírito, uso o meu perispírito, matéria energia aqui intenciada, para atuar no mundo de matéria física coagulada. Como o homem tem um corpo, ora, o perispírito é matéria, ou é energia, conforme acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Essa informação de Kardec é importante porque é em cima dessa manipulação energética que está toda a fenomenologia mediúnica, né? É justamente através da vontade, né, dos nossos mentores e de alguns espíritos que a gente manipula e faz benefícios de cura, né, demonstrações de materialização, como nós vimos anteriormente. E consegui terminar na hora, graças a Deus, para não atrasar os nossos trabalhos. Obrigado. Eu tirei, era um capítulo que tinha às vezes algumas coisas meio blá, 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 que ia ficar lento e repetitivo. Eu peguei os trechos chaves do capítulo e tentei dar uma visão que nós percebêssemos como há essa atuação direta, né? A gente não pode esquecer, Livro dos Espíritos, que duas coisas que eu gosto muito e são importantes. Primeiro, que o mundo é uma multidão que se acotovela, né? Nós, encarnados e desencarnados, nos acotovelamos e convivemos ali no atrito diário, ali do dia a dia, do corpo a corpo, contínuo. E Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciam na nossa vida. Muito mais do que podeis imaginar. Chego a dizer que são eles que vos dirigem. Então nós temos que estar alerta esse tempo todo. A gente nunca está sozinho, a gente está nessa massa de seres que se convivem, encarnados e desencarnados, estão ali um ao lado do outro e que eles têm uma profunda influência sobre a nossa vida. Se nós zelarmos pelos padrões vibratórios mentais, teremos a boa influência dos bons espíritos. Se nós não zelarmos por esses padrões vibratórios, teremos a influência de irmãos menos felizes que vão nos levar a certos desatinos. Então, o capítulo é rico, fica a mensagem de Kardec. Muito obrigado, boa noite.